Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, amados que não conhecem a Jesus também. É um prazer compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus nesta quarta-feira. É um prazer enfatizar o que ela tem de bom e de melhor, porque tudo nela é perfeito e agradável. Talvez algumas histórias, algumas coisas que acontecem no decorrer no Antigo Testamento ou no Novo você não entenda, ou você fale, mas isso agrega algo? Aqui está falando em morte, em guerras, em princípio das dores, em tantas outras coisas. Isso agrega, pastor? Amados, ela é um livro, é um manual de vida que vai esclarecer você passo a passo daquilo que aconteceu no passado com o povo judeu, com a palavra de Deus aos profetas, os que os profetas viveram, o que os homens de Deus viveram, o que os reis do passado viveram, aos prodígios e maravilhas do que aconteceram no Antigo Testamento, e vem para um Novo Testamento falando da graça e da paz quando Jesus vem até nós, Jesus morre por nós e faz acontecer algo tremendo, dá a mim a oportunidade, a mim e a você, de ter livre acesso ao Pai, conversar com Ele face a face, quando outrora eram conversado, ou Deus se manifestava aos sacerdotes no templo, no Santo dos Santos, que ouvia a palavra do Senhor e manifestava ou declarava ao povo. Agora não mais, porque Jesus rasgou o véu quando a morte de cruz foi estabelecida, quando o sangue foi derramado, houve o rompimento, o véu se rasgou de cima a baixo e a oportunidade do acesso que eu e você não tínhamos, agora passamos a ter o livre acesso para conversar, para falar, para proclamar, para chorar, para se alegrar na presença de Deus. Amém, igreja? Eu quero compartilhar no Salmo 93, a qual fala do poder e majestade de Deus. Olha o que este Salmo declara para nós, o Salmo 93, que está falando sobre a majestade e o poder de Deus. Reina, ó Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o brando das grandes águas. Aleluia. Do que os poderes vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra declarando a grandeza, a majestade, a plenitude, o poder de Deus. Quando Ele institui ou estabelece as coisas, ou instituiu as coisas, formou todas as coisas, nós às vezes esquecemos que esse Deus soberano, nosso Senhor, Ele mudou todas as coisas em favor de nós, do ser humano, dos seus filhos amados, agora constituídos como filhos e co-herdeiros com Cristo. Quando Ele nos revela isso, amados, aqui a palavra declarada no Salmo 93, ele fala que Ele reina, o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Constituiu todas as coisas, formou todas as coisas. E esse Deus, esse soberano Deus, amados, que muitas vezes nós esquecemos desse poder, desta majestade, porque caminhamos de uma forma banal, dissoluta e de qualquer maneira. Hoje nós vemos muitas pessoas aqui em Alto Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, em todos os estados, em muitas cidades a qual eu já passei, nós vemos muitas coisas acontecendo e muitas coisas que nós esquecemos de falar para os nossos filhos, por exemplo, de quem é o Senhor, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, de falar dos seus grandes feitos, do seu poder, da sua majestade. E talvez nós falemos para os nossos filhos e nós mesmos achemos assim, mas o que importa eu falar isso? É apenas uma história antiga
que não vai agregar ao meu filho porque ele ainda não sabe, não tem conhecimento para discernir isso. Não pode expressar sentimentos ou emoções porque ele ainda é uma criança. Amados, ensina o teu caminho. Ensina o caminho do Senhor aos pequeninos, às crianças, aos nossos filhos, e quando chegarem a uma idade de adolescência ou de juventude, eles jamais, amados, esquecerão daquilo que foi plantado. Aquilo que foi instrução do reino, instrução de vida eterna, jamais o jovem esquecerá. Amados, a palavra não nos isenta ou não isenta que nós passemos por dificuldades ou os jovens, os nossos filhos passem por situações difíceis e até mesmo esqueçam do Senhor algum tempo ou se afastem, não esqueçam, se afastem do Senhor por algum tempo, mas em toda a sua trajetória a palavra de Deus diz que eles jamais esquecerão e isso é uma verdade absoluta, amados. Quantos jovens eu já conversei, quantas pessoas adultas que receberam a palavra, caminharam com Cristo há algum tempo ou receberam na sua juventude, na sua infância, dos seus pais ou de alguém que os criou e de repente, na sua idade adulta, ele falou, mas eu não esqueço disso, minha avó me ensinava, meu avô me ensinava, os meus pais me ensinaram sobre isso e eu sei que Deus é poderoso. Amados, Ele sabe, mas quando nós nos afastamos de Deus, o domínio das trevas prevalece na vida do homem e o domínio das trevas é sempre incomodar Deus, é sempre machucar o coração de Deus, porque ele não tem poder contra Deus. Agora, nos ferindo e nos atribuindo coisas desse mundo e fazendo com que nossa vida seja direcionada, conduzida por Ele, o inimigo das nossas almas faz com que o coração de Deus fique abalado, porque Ele nos ama de uma forma tremenda e poderosa. Esta majestade, essa plenitude do Criador, quando Ele fala, mas eu criei todas as coisas, eu criei eles, e agora vê os seus filhos sob domínio das trevas, sob domínio de Satanás, e quando Ele vê isso, o seu coração fica extremamente abalado, porque Ele nos ama de uma forma tremenda. Da mesma forma que nós, quando vemos os nossos filhos, amados, abalados por alguma situação, seja na casa, seja no trabalho, seja na escola, quando são pequeninos, seja por um bullying, algumas crianças que brincam ou fazem algumas brincadeiras, xingam essa criança, colocam apelidos, essa criança volta para casa abalada. O nosso sentimento é de dor e de compaixão para que nós possamos fazer algo para que aquilo passe. Às vezes nós não conseguimos, porque estamos atados, porque nós vamos lá falar com a criança, talvez a criação dele, o pai dessa outra criança, diga a ele que ele tem que fazer isso, que ele tem que incomodar as pessoas, que ele tem que se afrontá-lo, se falarem alguma coisa, ele tem que bater, tem que fazer. Agora, amados, o que eu posso fazer? Deus não está de mãos atadas, Ele tem poder, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele dá a mim e a você, Ele deu a liberdade de escolha. Escolha a vida e não a morte, escolha a bênção e não maldição, escolha estar inserido na videira, que é a melhor forma de crescer, de ser conduzido a uma vida espiritual tremenda e poderosa, para que nos tempos da minha peregrinação, quando eu chegar à idade adulta, eu possa respeitar a minha esposa, eu posso respeitar os meus filhos, eu possa respeitar as pessoas, porque se eu não tiver uma direção, quando ainda sou pequeno, amado, isso não é uma regra absoluta, mas é muito mais difícil que isso se concretize na idade adulta, porque eu passei por tantas coisas quando pequeno, continuei a caminhar na minha fase adulta, aí quem pode e tem poder é só Ele para mudar, aí não é homem, ninguém pode mudar a tua história de vida, a não ser a palavra poderosa de Deus, as porções do reino de Deus que são colocadas, depositadas em nós, e que nós somos agregados delas, fortalecidos por esta palavra poderosa, e temos uma vida diferente, reconhecemos a majestade de Deus, o poder de Deus, e nos tornamos parecidos com Ele, para a glória dEle. Porque quando nos parecemos com Ele, amado, o nosso amor é mais intenso, a nossa compaixão é mais intensa, o nosso prazer de estar na presença dEle é mais intenso. Tudo é melhor, a paz em nosso coração. Nós vamos para casa e tem paz, nós saímos e há paz, nós caminhamos e há paz no nosso coração. Por isso, amados, muitos vivem atribulados, movimentados por tantas coisas, perseguidos, nervosos, cheio de não dormem direito, acordam nervosos, dormem impacientes, roem as unhas, não conseguem mais parar de fumar, alguns que têm o costume do tabagismo, a ansiedade tentando dominar. Mas se você se render, amados,
Se você que não conhece a Jesus, se você que está passando por situações extremamente difíceis, entenda a majestade, o poder de Deus que pode transformar a tua história de vida, que dá a você a esperança de uma nova vida. E talvez você diga, aí onde você está, pastor, eu já tentei de várias formas mudar a minha vida, está tudo arrebentado, estou com dívidas, meu casamento está abalado, não paro de fumar loucamente porque isso me tranquiliza, eu tenho que tomar às vezes para que eu esqueça dos problemas. Amados, a bebida vai fazer com que você esqueça dos seus problemas momentaneamente. O cigarro pode estabelecer a tua paciência momentaneamente, é passageiro. Mas no dia seguinte, quando você acordar, os problemas permanecem e você vai ter que fumar e beber e buscar tantas outras coisas novamente para que aquilo passe. Mas quando a palavra de Deus, se você se alimentar do pão da vida, da água que purifica, da água que sacia toda a sede, você será transformado, e isso só está no Senhor. O Senhor Jesus é que pode estabelecer que algo novo aconteça na tua vida e que você não precise mais depender do vício, do tabagismo, do álcool para esquecer os seus problemas. Você vai viver os seus problemas, mas vai ter paz para resolver, para ter resolução dos seus problemas, na paz do Senhor, na consolação do Senhor, na inteligência e na sabedoria que Ele vai proporcionar a você, se você confiar plenamente nisso. Que você entenda, Pai, amados, que o poder e a majestade do Senhor pode transformar a tua vida, mas você precisa desejar, acreditar, confiar plenamente nele, para que o nome dele seja exaltado e para que ele possa transformar a tua história de vida. Que você receba esta palavra e entenda que o Deus soberano, que é o Criador de todas as coisas, que é soberano sobre o mar e sobre o bramido do mar, sobre as ondas revoltas, sobre tsunamis e sobre terremotos. Ele é o soberano. Ele tem poder para parar tudo. Ele tem poder para parar o vento, para parar o tempo. O poder está sobre ele. Ele, somente ele, tem domínio sobre todas as coisas. Portanto, amados, quem dirá sobre o teu problema? O teu problema é insignificante para Deus, amados. Talvez não seja para você, está doloroso, mas para Ele, amados, basta que você se renda e reconheça a majestade e o poder de Deus para que Ele possa manifestar isso na sua vida. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e seja com a tua família em todo o tempo. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.